Olá, tudo bem? Está começando o Agora Agro e você vai ver na edição de hoje. Ministra Tereza Cristina diz que o Brasil precisa diversificar a pauta exportadora. Produtores nacionais precisam levar itens diferenciados para a mesa dos árabes. Aumento da produção brasileira de soja nesta safra 2019-2020 deverá gerar reflexos positivos tanto sobre o valor bruto da produção, o VBP. Agronegócio brasileiro deflagrou um forte movimento para garantir benefícios sobre a ameaça de queda da Lei Candir. OIE confirmou mais casos de peste suína africana. Dessa vez é no Timor-Leste. Consultor da Scott Consultoria fala sobre o mercado do boi gordo. É um minutinho só, nós voltamos já, o Agora Agro está no ar. A ministra Tereza Cristina, da Agricultura, ela disse que a missão ao Oriente Médio mostrou que o Brasil precisa diversificar a pauta exportadora. Nos 4 países que visitou, o Egito, Arábia Saudita, Kuwait e Emirados Árabes Unidos, existe mercado para o Brasil vender produtos com valor agregado. Tereza Cristina citou como exemplo o Kuwait, onde a população consome produtos mais caros por ter uma renda per capita média de $40 mil. De acordo com a ministra, 70% da carne de ave consumida nesses países são provenientes daqui do Brasil. Agora, os produtores nacionais eles precisam levar itens diferenciados para a mesa dos árabes, como cortes especiais de carnes. O Brasil vai ter que começar a pensar a exportar não só commodities, mas agregar valor aos produtos. Durante a viagem ao Oriente Médio, que aconteceu entre os dias 11 e 23 de setembro, os governos do Egito anunciaram a importação de lácteos brasileiros, os da Arábia Saudita de castanhas, derivados de ovos e ampliação do acesso a frutas, do Kuwait e também a produção de mel. Segundo a ministra, os países demonstraram interesse em investir no agro brasileiro em obras de logística, como rodovias e ferrovias. Outro pedido foi a realização de parcerias com a Embrapa para intercâmbio de experiências tecnológicas. Uma delas prevê o envio de 10 mil cabras para o Egito, medida que pode beneficiar o Nordeste brasileiro, onde existe um centro avançado de pesquisa sobre caprinos e ovinos localizado em Sobral, no Ceará. O previsto aumento da produção brasileira de soja agora nesta safra 2019-2020 deverá gerar reflexos positivos tanto sobre o valor da produção, que é o VBP, quanto sobre as exportações de commodities em 2019. A soja é o carro-chefe do agronegócio exatamente por seus resultados nas duas frentes. Em 2019, segundo o Ministério da Agricultura, o VBP da soja deverá alcançar 129 bilhões de reais, 13% menos que no ano anterior. Mas se o avanço da colheita de fato chegar ao patamar recorde da safra 2017-2018, o montante em 2020 tende a se aproximar do resultado do ano passado, 148 bilhões. E, no momento, contudo, os preços estão mais baixos e é difícil dizer a envergadura dessa recuperação. Analistas afirmam que também é muito cedo para arriscar o que poderá acontecer com a receita das exportações de soja em grão agora em 2020, embora o volume dos embarques tende a aumentar pela maior disponibilidade da matéria-prima, porque perduram as disputas comerciais entre Estados Unidos e o segundo maior exportador mundial, atrás do Brasil, e a China, que lidera as importações. Segundo a Abiov, que representa as indústrias de óleos vegetais, em 2019 os embarques do grão deverão alcançar 72 milhões de toneladas, ante 83 milhões no ano passado. O Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, o USDA, ele projeta as exportações brasileiras em 76 milhões na safra 2019-2020. O volume estimado para embarque no último trimestre de 2019
é de 14% maior que o total movimentado pelo setor no mesmo período do ano passado. Nos 3 últimos meses do ano passado, foram exportadas cerca de 5,2 milhões de toneladas de soja, milho, farelo e açúcar. Até o final deste ano, o Porto de Paranaguá deve receber para descarga mais de 6 milhões de toneladas de granéis para exportação. O volume esperado para o último trimestre de 2019 é 14% maior que o total movimentado pelo setor no mesmo período do ano passado. Nos 3 últimos meses de 2018, foram exportadas cerca de 5,2 milhões de toneladas de soja, milho, farelo e açúcar. O maior volume de soja é esperado pela Louis Dreyfus. Devem embarcar pelo terminal 465 mil toneladas do grão. Já em farelo, a Bunge espera um maior volume de 312 mil toneladas. E depois do intervalo, você vai ver que o agronegócio brasileiro deflagrou um forte movimento para garantir benefícios sobre a ameaça de queda da Lei Candir. A OIE confirmou mais casos de peste suína africana, dessa vez é no Timor-Leste. E consultor da Scott Consultoria fala sobre o mercado do boi gordo. É um minuto só, nós voltamos já. Em 2004, nasceu a Associação Filhos do Pai Eterno, a FIP, e veio com a missão de evangelizar, de espalhar o amor de Deus a todo o Brasil. Nasceu a partir do Santuário Basílica de Trindade para reunir, formar uma grande família de devotos do Divino Pai Eterno. E vive para trabalhar pelo próximo, para a vivência da fé, para mudar a vida das pessoas, se renovando no compromisso de cada um e na prática cristã. E tudo só acontece pelo seu apoio, pela sua doação. Faça parte desta família de amor. Associação Filhos do Pai Eterno. 62 3506 9800. Sob a ameaça do fim da Lei Candir, que poderá taxar as exportações de commodities agrícolas, o agronegócio brasileiro deflagrou um forte movimento para garantir benefícios e condições especiais nas propostas de reforma tributária em discussão no Congresso. Para o setor, a reforma, como está sobre a mesa, onera a produção de alimentos. Nesse sentido, dezenas de emendas à PEC 45, que tramita na Câmara, já foram encaminhadas por deputados da bancada ruralista a pedido de entidades de produtores e agroindústrias, solicitando um tratamento diferenciado, com direito a uma alíquota menor que o percentual padrão a ser definido para o imposto sobre operação com bens e serviços. Novo modelo de imposto único que vem sendo proposto. O IBS, ele unifica 5 tributos: ICMS, IPI, ISS, PIS e COFINS. O setor ainda quer garantir a devolução pelo fisco dos seus créditos tributários acumulados ao longo da cadeia e ainda assegurar os créditos na exportação a prazo entre 60 e 120 dias para receber. E faz questão de pedir a manutenção das isenções de tarifas sobre exportação. Na conversa com o especialista da Scott Consultoria, você vai ficar por dentro agora do mercado do boi gordo. Confira. Olá, meu nome é Berville Neto, sou médico veterinário e consultor da Scott Consultoria. Hoje vou falar um pouco a respeito do mercado do boi gordo. Bom, a semana começou com os preços firmes, nós tivemos valorização em diversas regiões e o cenário de oferta de boiadas continua restrita. É esperado um acréscimo nas próximas semanas, um acréscimo principalmente da oferta de gado de coxo, uma vez que outubro e novembro tipicamente são os momentos de maior volume desse tipo de gado, mas nós não acreditamos que vai ser um volume, um acréscimo de volume a ponto de tirar a firmeza do mercado do boi. A virada de mês também traz um fôlego maior do lado do consumo, e a associação desses fatores, as exportações que têm ido bem, e nós nas últimas semanas tivemos notícias, a abertura de 17 plantas para a China. A associação disso com o dólar valorizado tem gerado bons volumes exportados. Então, uma demanda de início de mês, exportações indo bem e oferta de gado confinado
relativamente calma, o cenário é de preços firmes e essa é a expectativa para o curto prazo. Por hoje é só, abraço a todos e até a próxima. Na última sexta-feira, a Organização Mundial de Saúde Animal, a OIE, confirmou por meio de relatório casos de peste suína africana, a PSA, lá no Timor-Leste. De acordo com esse relatório, centenas de surtos atingem pequenas explorações de suínos no município de Dili. Estima-se que o número total de suínos em pequenas explorações agrícolas nesse município de Dili chegam a 44 mil suínos, com base nos dados do censo de 2015. Até o momento, 405 suínos foram abatidos no país e, devido a essa doença, conforme também o documento, existem relatos não confirmados ainda de mortes de suínos nos municípios de Balcal e Liquica. Até o momento, foram tomadas medidas como controle de movimento dentro do país, vigilância dentro da zona de contenção e quarentena. E depois do intervalo, vamos falar sobre o mercado de commodities agrícolas. É um minutinho só, nós voltamos já. Em 2004, nasceu a Associação Filhos do Pai Eterno, a FIP, e veio com a missão de evangelizar, de espalhar o amor de Deus a todo o Brasil. Nasceu a partir do Santuário Basílica de Trindade para reunir, formar uma grande família de devotos do Divino Pai Eterno. E vive para trabalhar pelo próximo, para a vivência da fé, para mudar a vida das pessoas, se renovando no compromisso de cada um e na prática cristã. E tudo só acontece pelo seu apoio, pela sua doação. Faça parte desta família de amor. Associação Filhos do Pai Eterno. 62 3506 9800. Eu vou conversar agora com Luiz Antônio de Brito. O Luiz ele é um especialista em mercado de commodities da Cerrado Corretora. E hoje nós vamos falar de dois temas muito interessantes. Nós vamos falar sobre mercado, mudanças que estão acontecendo no mercado quando o produtor precisa de dinheiro para plantar ou comprar alguma coisa. Luiz, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação aqui no nosso programa. E vamos tentar levar hoje, de uma maneira assim bem simples, essas mudanças no comportamento das negociações de produtos agropecuários. Luiz, nós sabemos que, de maneira geral, a maioria dos produtores não tem, assim, um dinheiro à vista, um dinheiro para comprar os insumos para poder plantar. E o Brasil, queira ou não, é um país agropecuário por excelência. E, como eu disse, muitos produtores precisam de dinheiro. E aí eles recorrem, Exato. Vamos dizer, a empréstimos. Isso. E é muito comum, às vezes, você que é um produtor, já ouviu falar ou já fez transações com a CPR, é a Cédula de Produto Rural. Luiz, como é que funciona essa Cédula de Produto Rural, esse título do agronegócio? Antônio, como você falou aí, o mercado agrícola ele é totalmente dependente de crédito, né? Então, quando nós voltamos no tempo e olhamos aí para 1965, o ano que foi criado o Sistema Nacional de Crédito Rural, o Brasil tentava sair de uma situação de importador de grãos para produzir e poder exportar esses grãos. E, através de algumas medidas nos anos 60 e anos 70, todo o crédito rural era proveniente da atividade pública, né? Era toda do governo federal. O governo bancava para o produtor plantar. O governo bancava para o produtor plantar com a taxa de juros, havia uma tendência de se explorar a atividade em várias regiões do Brasil, no caso até o próprio Centro-Oeste, alguns estados aí que necessitavam de um desenvolvimento maior. Isso fez com que na década de 80 o Brasil se transformasse num país que estivesse muito endividado, um processo inflacionário alto, e fez com que o próprio mercado, que já havia desenvolvido um trabalho de produção, buscasse alternativas de financiamento. Tanto é, se você deve lembrar, nós tivemos a soja verde em 88, que foi criado pelo próprio mercado, e fez com que nós saíssemos, Antônio, de 1975, de 45 milhões de toneladas produzidas
para 80 milhões de toneladas em 95, né? Enquanto isso, outros instrumentos foram surgindo nesse mecanismo de financiamento agrícola. Em 94, nós tivemos a criação da CPR, que é a Cédula de Produto Rural, onde o produtor rural busca um financiamento junto a uma trader, a um barter, um serviço de troca, e ele, em contrapartida, vai fornecer no final de um determinado tempo parte do produto que ele colher, que seja soja, milho, mesmo boi. Então, a CPR ela foi criada para isso, e em 2001 ela foi melhorada com a criação da CPR financeira, que é uma CPR que o produtor, além de pagar, se ele quisesse em produto, ele poderia pagar também financeiramente, né, em dinheiro, em espécie. E isso revolucionou a forma de negociar. O que nós da Bolsa desenvolvemos agora, Antônio, é a CPR digital. O que é a CPR digital? A CPR digital ela veio facilitar o processo de geração de uma CPR. Inclusive você fez até um material, né? Fizemos um material aí onde a gente tenta colocar para o produtor que é bem fácil ele emitir uma CPR digital. Ela é 100% digital, as CPRs têm que ser registradas em cartório, né? Ela é feita todo esse processo digitalmente, dentro do ambiente seguro da Bolsa, né? Com assinatura digital pela ICP, e nós temos lá, onde o produtor tem uma agilidade dos processos para gerar essa CPR, ele tem a garantia da Bolsa, um baixo custo de geração para fazer a emissão dessa CPR. E essa CPR, Antônio, quando uma trader, um barter, uma grande cooperativa lança essa CPR em janeiro para pegar essa mercadoria em novembro ou dezembro, ela vai poder ser transacionada com antecipação no ambiente da Bolsa, que é o Bolsa Agro, que vai ser comercializada antecipadamente. Por exemplo, eu tenho uma CPR sua para dezembro, mas eu quero sair dela agora, eu coloco o produto à venda dentro do ambiente da Bolsa e eu posso negociá-la de forma transparente, com agilidade, com garantia, eletronicamente através da Bolsa. O que isso vai acontecer? Vai fazer com que todas as traders, todos os agentes de mercado tenham um instrumento que dê garantia para que eles possam operacionalizar a CPR de uma forma muito mais dinâmica. Eu não vou ter só uma CPR de gaveta, eu vou ter uma CPR dinâmica, onde eu vou fazer com que o mercado venha até mim e registre essa CPR. Basta fazer um cadastro na Bolsa, né? Faz um cadastro lá o interessado através de uma corretora credenciada, e a partir dali, Antônio, ele tem o modelo dele de CPR próprio, ou ele pode usar os modelos que a Bolsa tem de CPR que foram desenvolvidos pelos melhores escritórios de advocacia do país. Bom, só para você tentar entender, às vezes fica meio difícil, mas é o seguinte, você tem uma fazenda e você quer plantar soja, por exemplo. E você precisa aí, até o Luiz me deu um exemplo de R$1 milhão, e você não tem esse dinheiro. Mas você precisa de adubo, semente, defensivos, você precisa de uma série de coisas, né, Luiz? Exato. Então você recorre, por exemplo, a uma empresa aí na sua cidade, uma distribuidora de produtos, por exemplo, e fala assim, olha, eu quero plantar, eu preciso de R$1 milhão, só que eu não tenho dinheiro, eu queria fazer uma CPR. Exatamente. Então essa empresa que o Luiz citou, que pode ser uma trade, pode ser uma cooperativa, ela fala assim, não, eu te empresto R$1 milhão para você plantar, pode ficar tranquilo. Aí você vai dar garantias a essa cooperativa sua, a essa empresa que você procurou. Por exemplo, você vai dar R$1 milhão, um terço da sua fazenda. Você dá como garantia um terço da sua fazenda. Exato. E você pega esse dinheiro e vai trabalhar com ele. E você combina que no final você vai pagar em sacas de soja, ou então em dinheiro. É isso aí, né, Luiz? Exatamente. Isso é a CPR. Só que agora você pode fazer da sua casa, via digital, se você tiver computador. E um detalhe, né? Por exemplo, com o sistema eletrônico, essa CPR ela pode ser registrada em qualquer cartório com uma agilidade extremamente rápida. Antes levava assim, em média 2 meses a 3 meses para fazer uma CPR. Com o sistema eletrônico, a gente acredita que todo o processo esteja feito entre 10 a 12 dias, né? Nossa, é um processo que tem toda a segurança da Bolsa, com um processo da Câmara Arbitral para julgar as divergências que possam existir no contrato.
Então, é uma forma que a Bolsa criou, Antônio, vem desenvolvendo esse mecanismo aí há bastante tempo, e a CPR é a moeda do agronegócio mesmo. Para você ter uma ideia, o IBGE divulgou que 40% da safra brasileira é financiada com recursos de bancos. 60% são traders, são empresas que financiam o agronegócio de uma forma indireta. Então, o mercado é extraordinário, é um volume de recursos que gira através de financiamento com outras formas que não seja financiamento bancário, e mostra que essa forma de negociar CPR, tanto a financeira quanto a física, ela vai se consolidar tanto para quem está comprando, que vai precisar do grão futuramente, quanto daquele produtor que você falou que precisa do recurso para iniciar o plantio dele com a garantia de entregar e só preocupar mesmo com a produção. As CPEs vão ter seguro de produtividade, vão ter análise de via satélite, onde qualquer um vai poder entrar no sistema da Bolsa e olhar imediatamente em tempo real como é que está aquela produção, como é que está aquele talhão, como é que está aquela área ali, se está algum problema climático. Então, a agilidade da CPF financeira e da Bolsa é dar essa autonomia para as partes que estão envolvidas no processo. Bom, Luiz, só para finalizar então, e não há necessidade de ser só soja ou milho, pode ser boi, pode ser leite, pode ser qualquer coisa. Inclusive, nós fizemos a primeira CPR nossa foi de boi. Confinamento. O confinador pegou R$1 milhão e esse R$1 milhão ele fez a produção dele de boi. É muito interessante. Luiz, nós estamos vendo aí um gráfico, uma cartela, uma tabela, falando sobre contratos em aberto. Vamos deixar esse contratos em aberto para o próximo programa, que é uma nova modalidade de comercialização de boi. Sim, é isso mesmo? A B3 mexeu na metodologia do boi, né? E é interessante o produtor de boi saber que ele precisa usar as ferramentas de mercado futuro e de opções e saber o que mudou nessa metodologia. E nós estamos aí para explicar isso. Tá ok. Luiz, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação no nosso programa, muito obrigado mesmo, excelente tema, e nós estaremos aqui na próxima semana falando sobre o mercado do boi. Obrigado, Luiz. Eu que agradeço, um abraço aí a todos os amigos do programa Agora Agro. E o programa de hoje chegou ao fim, e eu termino com a seguinte frase: viva como se fosse morrer amanhã. Aprenda como se fosse viver para sempre. Um grande abraço, que Deus nos abençoe e até o próximo programa.